Então, gente, vamos lá. Eu, no papel de coordenador de TCC aqui em Santarém, nós vamos estar dando início à atividade de apresentação do trabalho da nossa aluna Karene, acompanhada pela professora Milena, a orientadora, e os demais da banca. E eu gostaria de fazer o registro, em especial, assim como foi feito no nosso primeiro dia de apresentações aqui, presencial, na sala 12, nós fizemos uma menção honrosa à memória da dona Nilda, né, e fazer lembrança para um pouquinho da trajetória dela aqui na sala de aula, primeiro trabalho apresentado, e para nossa surpresa, logo em seguida chegou aqui a filha da dona Nilda e o seu Paulo, que é o namorado dela. Então, nós conversamos, fez um pouco um relato um pouco da vida da dona Nilda, dessa dificuldade. Eles eram cientes desse problema que ela tem no coração, porém, deram as costas um pouco, né, achando que podia ser levado, né. Ele estava contando um pouco da trajetória do domingo, o que foi que aconteceu com ela até o falecimento parto dela. Mas, enfim, eles estiveram aqui à tarde na UEPA, nós pegamos o contato deles dois, até mesmo porque todas as atividades a dona Nilda ia na universidade, né? Para nossa surpresa, isso me doeu muito, porque ele veio, na verdade, na universidade para entregar as cargas horárias complementares da dona Nilda, né? Então, eu vou entrar em contato com o Belém para ver a possibilidade de fazer essa formalização, o recebimento do diploma dela e entregar oficialmente para a filha dela, né? Fica aqui o meu registro, no sentido que essa jornada de TCC que aconteceu hoje e termina amanhã seja voltado à memória da dona Nilda. Tudo bem? Sim. Então, com vocês, professora Milena, a apresentação da sua orientanda nesta noite, tá ok? Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Na verdade, é um privilégio a gente estar oportunizando a questão de estar socializando o TCC da Karene virtualmente, que será gravado. Eu creio, até sugiro que nas outras apresentações também sejam gravados, porque é uma oportunidade de nós termos um acervo também para o curso, né, de forma virtual. Então, sem mais delongas, apresenta a Karene, né, que vai defender o trabalho a música como instrumento inclusivo de crianças com autismo. Então, no palco, Karene Bacelar. Boa noite a todos, boa noite à banca, boa noite à minha orientadora. Bom, minha temática, né, é a música como instrumento inclusivo de crianças com autismo, né, e eu vou fazer uma pequena introdução sobre o meu trabalho, que é assim, o meu tema, ele está focalizado na área de educação musical e inclusão, né, que pretendeu investigar como é que a música pode contribuir no processo de inclusão das pessoas com autismo, né, visto que ela é uma facilitadora no processo de inclusão, como eu falei, na aprendizagem, na construção do desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança com autismo, certo? Louro 2006, ela diz que as atividades de musicalização, ela também podem ser um meio significativo para aprimorar as diferentes formas de comunicação de pessoas com deficiência, certo? E Campos 2015 diz que há estudos que mostram que ouvir música ativa determinadas regiões do cérebro e envolve uma série de sistemas relacionados com processamento sensório-motor, memória, cognição, emoção e oscilação de humor. A minha problemática se dá a partir de quais as perspectivas que a música traz como ferramenta para facilitar a inclusão de crianças com o transtorno do espectro autista. O objetivo geral é descrever como a música
pode facilitar a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista. E meus objetivos específicos da parte de apresentar conceitos existentes sobre música, inclusão e o autismo, descrever a importância da música no desenvolvimento social da criança com TEA e compreender as diferentes maneiras pelas quais a criança com autismo se comunicam. Bom, passando agora para um pequeno momento de percurso histórico do autismo, né? O TEA ele é classificado pelo DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O autismo ele tem início em idade precoce e que traz características marcantes, né? Principalmente no seu desenvolvimento global da criança, que atinge a comunicação e posteriormente a interação social. A condição conhecida como transtorno autista, autismo na infância ou autismo infantil, as três pronúncias estão corretamente pronunciadas, pode ser pronunciada corretamente, essas três formas. Ela foi inicialmente descrita pelo médico austro-húngaro Leo Körner, que ele fez um relato com 11 crianças portadoras do que ele denominou como um distúrbio, né, inativo do contato afetivo, né? Ou seja, que essas crianças elas vinham ao mundo, né, sem interesse a ter contato com outras pessoas e com o âmbito social. Então, a partir desse relato, em 1943, Leo Körner escreveu um artigo intitulado Alterações Autísticas do Contato Afetivo, né? Que nesse artigo ele buscou diferenciar o autismo diferenciar o autismo das outras psicoses graves na infância. Partindo agora para falar um pouco sobre a música e a inclusão, né, Holanda, 1993, ela diz que incluir é estar incluído ou compreendido, fazer parte, né, ou seja, deixar o outro fazer parte daquele meio, seja adaptando aquele local ou oferecendo possibilidades para que ele seja incluído, né. A inclusão social, ela ocorre a partir de um movimento, né, que de um lado está a pessoa com deficiência e do outro lado está a sociedade. Né? Então, juntando essas duas, ela tem os mesmos objetivos. E quais são esses objetivos? De que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas condições de vida, certo? Então, a música, ela entra como um papel importante nesse processo de inclusão, porque ela permite que haja um contato com a linguagem através de jogos musicais e de canções dentro da sala de aula, e que isso vai refletir tanto na questão da aprendizagem da criança dentro da sala de aula, como no âmbito social, né? A Agnes, 2019, diz que a música é identificada como uma ferramenta importante na construção de memórias, como motivadora para a realização de movimentos corporais, estimulação da fala, entre outros aspectos, né? E Louro, 2017, ela diz que existem duas grandes possibilidades de aplicação da música para a criança com TEA. Uma é com enfoque terapêutico, que é nomeada também como a musicoterapia, e a outra pela abordagem pedagógica, que atualmente chamamos de educação musical, né? Existe uma grande diferença entre essas duas possibilidades de aplicação, porque enquanto uma, ela busca desenvolver a comunicação musical, o conhecimento musical, perdão, e a outra, ela já busca fundamentos teóricos, outras funções teóricas, na verdade, de ampliar esse meio para que haja novos propósitos utilizando a música. Bom, a minha pesquisa ela se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica e destacou-se na modalidade de revisão narrativa, né, sobre como a música como um processo, como um instrumento inclusivo de crianças com autismo, certo? Ela se dá a partir de materiais já elaborados, né, como artigos científicos, como TCCs, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Primeiramente, foi feito um levantamento uma análise e uma leitura, né, acerca desse tema, né, dessa temática, perdão, e foi feito um levantamento de 40 trabalhos, né, incluído desse que eu falei ainda há pouco. Foi feito um levantamento de 40 trabalhos. Após ser feita uma leitura, uma análise profunda sobre nesses trabalhos, foi possível
no caso, somente 8 artigos, 8 trabalhos, perdão, atendiam ao critério que chegaria mais próximo da temática. Então, foram somente 8 trabalhos utilizados para essa pesquisa, né, que chegavam mais próximo da temática. Os trabalhos são de publicações do ano de 2018 a 2020, que, de alguma forma, tratavam a música como ferramenta no processo de inclusão dessas crianças, né? Então, foi feita a partir disso, essa análise desses outros trabalhos, né? Foi feita uma análise descritiva, e para que pudesse haver, na verdade, ter mais um conhecimento a fundo em relação à minha temática, né? A partir dessas análises, foi possível, eu pude optar por 2 pontos, na verdade, pude ter 2 pontos importantes a partir desses outros trabalhos, foi que a primeira é relacionado à questão das pesquisas que estão avançando em relação ao TEA, né? Até então, não existe uma comprovação científica do que origina, né? Do que faz com que o TEA exista, né? Até porque o transtorno do espectro autista ele não tem cara e nem forma física, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ainda não existe uma comprovação científica, né, para o que causa o autismo. Mas, com o avanço dessas pesquisas, possivelmente, futuramente, nós já vamos ter umas conclusões mais próximas sobre o transtorno. E a minha análise de dados, ela se deu a partir de uma análise de conteúdo, na verdade, feito de Maduro e Evangelista 2014, né, que teve o modelo desenvolvido de Oliveira 2008, né, com adaptações para esta pesquisa, certo? O outro ponto que eu pude perceber através dessas análises foi a questão que a música, que muitos trabalhos, nesses outros trabalhos, apontavam que a música tem, sim, um papel fundamental, importante, na construção do desenvolvimento da linguagem, né, no caso, da comunicação, aprendizagem da criança com autismo, né? Então, eu pude obter a resposta que eu tinha da minha problemática através desses trabalhos, e que eu trouxe 2 modelos para apresentar para vocês, do modelo da análise de conteúdo de Maduro e Evangelista, que eu utilizei com adaptações para esse meu trabalho, que a primeira, ela se dá de um TCC de 2019, da Naira Guedes, né, que tem um título como A Inclusão de Alunos Autistas na Aula de Música, considerações sobre a atuação de uma professora de música na educação infantil, né? Esse TCC tem como objetivo de conhecer o processo de ensino e aprendizagem musical na inclusão de crianças autistas em aula de música na educação infantil, né? A autora, ela fala, né, na questão dos resultados dela, uma discussão, que a música ela é uma ferramenta pedagógica que unida a outras ferramentas de ensino, como histórias, jogos, brincadeiras, recursos de áudio e vídeo, aumenta a possibilidade de descobertas do mundo para essa pessoa, né, no caso, para o aluno autista. E o outro modelo é uma tese de doutorado de 2018, da Cláudia dos Santos, que tem como título A Música como Ferramenta de Desenvolvimento para Crianças Autistas, um estudo na interface da musicoterapia com a educação musical na luz dos conceitos de Vygotsky. Desculpa. E essa tese ela tem como objetivo de investigar como é que se dá a gênese de tais funções em crianças autistas a partir de processos interativos musicais e a importância do desenvolvimento dessas funções, no caso, dessas funções na constituição da subjetividade em tais crianças. A autora, nesse trabalho, ela diz que foi possível identificar o surgimento de funções psicológicas superiores que têm um papel primordial para a constituição da subjetividade e, consequentemente, para o desenvolvimento das áreas de comunicação e interação de tais crianças, certo? Então, por esse um exemplo dos modelos, né, da ficha que eu utilizei
para a minha coleta de dados. Bom, a Agenda 2019, ele diz que é importante compreender as diferentes maneiras pelas quais as crianças com TEA se comunicam e como possíveis interrupções da comunicação podem levar a desafios na aula de música ou no meio social. E Louro 2017, ela diz que no processo pedagógico musical, o trabalho com a pessoa com TEA será no sentido de ajudá-la a desenvolver a atenção, a concentração e cognição para que haja compreensão dos conteúdos musicais da aula e, por consequência, aprendizagem, né? Então, ou seja, pode-se concluir que, ao longo da minha pesquisa, esse estudo, nessa minha pesquisa, eu pude perceber que, a partir do momento que a música ela é introduzida, né, como uma ferramenta de inclusão, abre um leque de possibilidades para que haja uma facilidade de incluir essas pessoas tanto no meio social, como eu falei, e até mesmo no berço familiar, porque muitas das vezes o diagnóstico que é dado para os familiares, ele é visto como algo gerador de incapacidades e impossibilidades para essa criança, né, para essa pessoa, e até mesmo futuramente no trabalho. Ao longo dessa pesquisa, eu pude mostrar também como é que a música ela vai fazer que ocorra esse desenvolvimento e também essa inclusão, e que existem estudos, né, que fomentam, acho que posso falar assim, que fomentam ou buscam maneiras de melhor trabalhar a inserção dessas pessoas no âmbito social. Essas foram as minhas referências utilizadas na minha pesquisa. E, desde já, agradeço a atenção de todos e obrigado. Muito bem. Você pode tirar? Parar de apresentar? Ou o pessoal da banca vão querer ver os slides? Eu acho que pode deixar na slide. Pode deixar na primeira, né, Júlia? Pode deixar? Tá bom, só um minuto. Isso, tá aparecendo? Mas você está aparecendo também? Não, eu posso ouvir. Mas eu estou aparecendo para vocês? Tá, então tudo bem. Posso deixar aqui nessa página? Excelente. Tá, ok? Então, desde já, quero parabenizar a Karine pela apresentação e porque é uma temática desafiadora, talvez em outros locais já estejam com um estudo um pouco mais avançado do que até aqui no oeste, né, do Pará. Poucas pessoas se dispuseram a fazer uma pesquisa no que diz respeito à música e ao autismo, e ainda mais a bibliográfica, que requer instrumentos talvez não tão usuais pelo curso de música. Então, desde já quero te parabenizar por ter sido pioneira no que diz respeito a isso também no curso de música. E passo a palavra para a professora Isabel e para o professor Júlio fazer as considerações referentes à apresentação e o trabalho demonstrado. Karine, eu não vou fazer tantas observações. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Júlio. Boa noite, Milena. Agradeço a Karine por ter me convidado para fazer parte da banca. E eu não tenho muitas observações a fazer, ou quase nenhuma, porque a gente trocou muita figurinha, né? Eu tenho, assim, muita intimidade para falar com a Karine por conta que ela começou desenvolvendo esse projeto quando nós estávamos ainda fazendo
a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. E aí, toda vez que se fazia atividade, porque, no caso, quando eu trabalho com essa disciplina, é muito treino, faz muito projeto. E aí, toda vez a Karen vinha com ele, era mesmo puxando e ajeita aqui, puxa lá. Ela nunca nem queria entrar em grupo, com outros colegas, para não mudar o tema. Ela sempre estava arrumando ele, puxa, faz, arruma. E aí a gente foi trocando figurinha e ele foi tomando corpo, né? Depois a dificuldade era definir que tipo de metodologia mesmo, que tipo de rumo ela ia estudar, porque a bibliográfica, muitas vezes, os acadêmicos pensam, vou fazer bibliográfica, é mais fácil. É mais fácil se você for fazer qualquer coisa assim no cotidiano. Mas se você for fazer um TCC e um trabalho sério realmente, ou você tem que fazer um trabalho realmente com dedicação, né, apostando em muita fundamentação, fazendo um trabalho sério, porque tem que fazer fichamento das leituras, tem que verificar realmente detalhado o texto que você vai estudar, e decidir qual o tipo, né? É uma revisão integrativa? É só narrativa? Qual é o tipo, né? E a escolha dela por esse modelo foi muito plausível, e eu te agradeço por você ter citado o trabalho do Raimundo Maduro, que foi um trabalho da educação física, que também ele fez dentro dessa metodologia, né, desse aspecto. E aí, pela sua dedicação, pelo seu empenho, que foi muito, vamos dizer, muito dedicado realmente, porque sempre você passava e dizia, professora, eu estou com dúvida nisso, e essa ficha, e vai isso, e vai aquilo. E eu ia dando umas pitacas, mas olha, vê lá com a tua orientadora. Mas ela seguiu realmente e foi muito bem. Eu só tenho que aplaudir. Parabéns para você e muito sucesso. Deus abençoe você. E terminando isso aqui, corra logo para fazer uma especialização, para não parar, porque se a gente parar, dá moleza, aí não quer mais fazer. Não pare, vá logo atrás de alguma coisa. É isso aí. Oi, Professor Karine. Júlio, passo a palavra agora. Oi. Obrigado, Isabel. Boa noite. Quero registrar aí a minha também felicidade de poder participar, né, nesse formato que ainda é novidade para a gente, apesar de a gente estar um ano vivendo essa pandemia. E, antes de mais nada, parabenizar a Karine, toda a turma que está chegando nessa etapa de finalização de curso, né, que passou por dificuldades, né, certamente chegar até aqui é uma grande vitória. E também relembrar a trajetória, aproveitar, pedir a licença para relembrar a trajetória da nossa querida Maria Nilda, que nos deixou recentemente. O professor João Paulo falou agora há pouco sobre ela, sobre a visita que os familiares fizeram presencialmente, agora há pouco, agora à tarde, lá na instituição, onde estão acontecendo as apresentações presenciais. E dizer assim que a Nilda, ela não pode ser esquecida, não vai ser esquecida, porque ela foi uma guerreira dentro do curso de música, uma aluna que já entrou no curso tendo uma idade um pouco mais avançada em relação à idade da maioria dos alunos, e sempre demonstrou assim, grande empatia por todos nós, por todos os professores, colegas, alunos. E eu acho que o exemplo da Nilda de simplicidade, de perseverança, né, faz com que ela seja importante dentro dessa trajetória. E
o trabalho da Karine, eu tomei a liberdade de escrever um parecer, porque eu não sabia, Karine, se a gente teria um espaço mais alongado para conversar sobre o trabalho, né, do ponto de vista da arguição e tudo mais. Eu vou ler rapidamente aqui alguns trechos e vou encaminhar para você ter, de alguma maneira, de repente, se puder ajudar, eu gostaria que você também fizesse essa leitura. Mas, de uma forma geral, eu considero que a pesquisa, a música como um instrumento inclusivo de crianças com autismo, da Karine Lídia Miranda, é relevante para o meio acadêmico e que representa uma oportunidade, um ponto de partida para várias outras possibilidades de compreensão sobre o tema. De forma geral, o trabalho apresenta uma boa estrutura e a linguagem é bem clara. Quanto ao conteúdo, eu atentei-me, né, a observar a trajetória dos estudos voltados para a compreensão do transtorno do espectro autista, bem como a utilização da música como aliada nos trabalhos de desenvolvimento social, relacionando tal contexto referencial com o objetivo e resultado conclusivo da pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu li basicamente a introdução que a Karine fez e saltei lá na conclusão dela para observar se os resultados obtidos com essa pesquisa bibliográfica, se ela respondia às perguntas que a Karine tinha, as perguntas que a Karine fazia, que era basicamente como a música vai ajudar esse público. De maneira geral, chamou-me a atenção não somente a alienação com a qual as crianças autistas convivem, por serem autistas, no âmbito do convívio social, mas também chamou a atenção quanto nós, educadores, familiares, sociedade em geral, ainda estamos despreparados do ponto de vista da falta de compreensão e de entendimento sobre as informações já levantadas, né? Karine levantou assim, pouco mais de um século de trabalhos científicos que tratam do espectro autista. Nos trabalhos escolhidos para esta narrativa, evidenciou-se, antes de mais nada, o avanço acadêmico para se entender as possibilidades do uso da música no desenvolvimento da criança e o tópico o tópico da conclusão carecia um pouco mais de aprofundamento acerca das descobertas apontadas. Elas estão ali condensadas em cada um dos 8 trabalhos que a Karine realizou, mas os apontamentos que levam a música como uma ferramenta, como um artifício pedagógico que vai desencadear vários aprendizados, poderiam, eu até acho que servirão para futuros trabalhos, né, de um aprofundamento. Nesse contexto, a conclusão esclarece que a música, mesmo não estando presente, isso aqui é um levantamento importante que a Karine faz, está lá na conclusão, mesmo não estando presente nas instituições brasileiras de ensino, né, na sua maioria, como uma disciplina curricular ou uma atividade regular, ela desenvolve nos alunos, a partir de suas entradas, as funções psicológicas emocionais, subjetivas e de melhoria de autoestima, funções motoras, espacialidade e lateralidade, funções de expressão e de comunicação, já que um aspecto muito abordado no trabalho da Karine foi a dificuldade de comunicação para poder se haver a inclusão social desse público com autismo. Por fim, cada um destes aspectos desenvolvidos e evidenciados a partir da revisão dos 8 trabalhos analisados requerem, Karine, eu acredito, futuras investigações. Eu respeito a decisão de não fazê-lo neste momento. Por quê? Porque acredito que para que isso ocorresse seria necessário uma adaptação metodológica na tua pesquisa, para que se pudesse observar em loco algumas das definições trabalhadas que atendam o público autista, né? Para assim analisar e verificar o desenvolvimento das crianças a partir de suas atividades musicais práticas. Fato que não é possível neste momento por causa de todo o contexto da pandemia que a gente vive. Então, respeito
a análise dos 8 trabalhos e só acredito que pode ser um ponto de partida para futuros trabalhos, como a professora Isabel já te sugeriu, fazer uma especialização nessa área. Quem sabe se tu pensar no futuro em dissertações e assim por diante. Era isso, depois eu te encaminho todo o parecer e você fica à vontade para lê-lo. Muito obrigado, e obrigado também a todos que estão aí nos acompanhando. Eu fico contente de poder participar. Abraço. Muito bem. Bom, eu quero, aproveitando que está sendo gravado, quero registrar aqui meu agradecimento em especial à professora Isabel, que muito colaborou para essa parte da metodologia, porque conforme o Júlio bem, a gente está acostumado com a questão de estudo de caso, coisas que a gente vê em loco, como que ocorre a pesquisa, como ocorre o evento em si. E a professora Isabel foi de uma ajuda singular, ímpar, para que a gente pudesse se debruçar em cima dessa outra questão, que é a pesquisa bibliográfica. Professora Isabel, muito obrigada. Professor Júnior, muito obrigado pelas considerações. A gente vai fazer uso do seu parecer, vamos fazer uma leitura, vamos nos debruçar e verificar qual se adequa frente à metodologia escolhida para a questão do trabalho já apresentado, tá? Quero agradecer a todos que estão presentes, não saiam da sala, por gentileza. Eu, o professor Júlio e a professora Isabel teremos que sair porque vamos conversar com relação à apresentação e daqui a pouquinho a gente já está voltando para falar o parecer, tudo bem? Obrigada a todos e, por gentileza, aguardem. Eu estou bem pertinho porque, como eu estou sem óculos, é horrível isso. Antes de realizar a leitura da ata, eu cometi uma gafe anteriormente, quero agradecer a presença também da professora da casa, a professora Tainá Façanha, que nos brinda com a sua presença junto a esta apresentação de TCC. Professora Tainá, muito obrigada. Ok. Então, ata de defesa e TCC. A gente passou um tempo. Às 19h06 do dia 18 de maio do ano de 2021, na cidade de Santarém, por meio do virtual Google Meet, gerado pela coordenação em TCC, vinculado ao Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, reuniu-se a banca examinadora composta pelos professores Milena Cristina Araújo, Isabel Alcina Soares Evangelista e Júlia Leno Lages Pereira, sob a presidência da primeira com o intuito de avaliar o trabalho de conclusão de curso intitulado A Música como Instrumento Inclusivo para Crianças com Autismo, de autoria da discente Karene Lídia Miranda Bassalar, do curso de licenciatura em música desta universidade. Concluída a defesa, procedeu-se o julgamento pelos membros da banca examinadora. Em reunião fechada, tendo a aluna sido aprovada com a nota 10. Yes! Muito bem. E nada mais havendo a tratar, eu, professora Milena Araújo, Caldeira agora, depois de casada, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos membros da banca, será assinada por todos. Então, Karene, parabéns. Vamos. Olha, vocês podem abrir o áudio para bater palma, viu?
Estou sem palavras. Parabéns. Karine, passou de fato. Passei. Eu vou tentar não chorar mais do que eu estou chorando, mas eu gostaria muito de agradecer, principalmente, primeiramente a Deus e segundo a minha família, que sempre me apoiou, sempre esteve presente, né? Meu pai e minha mãe sempre deram tudo por mim. Eles não puderam estar nesse momento, mas dedico esse trabalho, essa aprovação a eles, né? Aos meus professores da UEPA, né? Professor Júlia Helena, professora Milena, professor João Paulo, professora Isabel, professora Tainá, que tiveram um papel muito importante nessa minha jornada acadêmica, né? E até mesmo na minha construção pessoalmente, na minha construção pessoal, né? Eu pude ter, a partir dessa vivência com eles, uma nova visão, tanto do meio acadêmico quanto no meio profissional em si, né? Desejo aos meus amigos que estão aqui, né? Aos meus amigos de Santarém, que estão presentes nessa minha apresentação, aos meus amigos que Deus botou na minha vida também aqui de Belém, agradeço muito. E principalmente também, em especial, queria também falar, na verdade tem duas pessoas, uma é a dona Nilda, né, que eu dedico também esse trabalho a ela, e a outra pessoa que tem um papel muito importante nessa minha construção, que eu pude tirar 10, né, toda essa minha jornada, uma parceira de vida que Deus colocou, que é a Ana Luísa, e que ela está presente aqui, e agradeço muito, porque hoje em dia, se eu estou aqui também, ela tem uma grande interferência nisso, me ajudou bastante, e é isso, eu agradeço muito e muito obrigada. E professora Isabel e professor Júlio Heleno, eu já estou dando continuidade na minha vida acadêmica, né? Eu estou fazendo a pós-graduação, iniciei, na verdade, a pós-graduação em musicoterapia. Eu iniciei a minha pós-graduação em musicoterapia, é por isso que eu vim para Belém, né, em busca desse sonho, né, também. Então, eu queria dar essa notícia para vocês. E agradeço de novo, do fundo do meu coração. Amei saber dessa notícia. Parabéns para você, não sabia. Muito legal por você. Obrigada, professor. Isso, tá ok. Bom, parabéns de novo, Karine. Conseguimos. Você conseguiu. Obrigada, Jesus. Professora Isabel, todos. Quero agradecer a todos os presentes. Quero agradecer o professor João Paulo, que viabilizou a questão do link, que nos deu toda a questão do suporte virtual, que é importante, que nos dá calma e permite que nós façamos um trabalho de excelência. Professor João Paulo, pela coordenação do TCC, eu quero também parabenizar e agradecer. E todos os corações. Obrigada a todos os presentes. Eu coloco como encerrada a apresentação da acadêmica e agora egressa, já profissional, Karine Bacelar. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Manda lembrar para a professora Renata. Tá, obrigado. Tchau. Tchau, Milena.